Paz do Senhor, meus irmãos, para cada um de vocês. Hoje é com imensa satisfação da parte do Senhor que eu venho aqui, trazer esse conteúdo para vocês, o nosso devocional da manhã, da palavra do Senhor, nosso devocional do dia. Então, para você aí, que gosta de conteúdos religiosos, já peço a vocês, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e, claro, compartilha também esse conteúdo. Hoje vamos trazer aqui, através do nosso devocional, a palavra do Senhor. É porque a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para aqueles que necessitam da palavra. Então, se você é um filho de Deus que necessita da palavra, da oração também aqui no final, fica aqui conosco até o final, que no final aqui vai ter aquela oração poderosa e abençoada da parte do Senhor Jesus. Desde já, gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês, pega papel, caneta e anota tudo direitinho, tá bom? Porque às vezes a gente fica sem entender um pouquinho quando a gente estamos lendo e outra pessoa explicando, se torna bem mais melhor para a gente entender o que verdadeiramente a palavra de Deus quer retratar e trazer para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Então, vamos ler hoje aqui um versículo muito maravilhoso, muito gratificante da palavra do Senhor. Aqui a gente hoje vamos ser edificados do amor de Deus e alcançado do amor de Deus através da sua poderosa palavra. Bem sabemos nós que o dia é muito corrido, mas o Senhor, Ele permitiu esse momento aqui para juntos a gente entrar em comunhão para com Ele. Então, se você necessita estar em comunhão para com o Senhor, eis aqui o canal certo e o conteúdo certo para vocês se edificar. Então, vamos ler aqui em João 13, a partir do 7. Vá anotando aí, primeira leitura do nosso devocional hoje, João 13 e 7. Então vamos entender um pouquinho, vamos ler aqui para depois a gente vir explicando um pouquinho aqui. Que diz: respondeu-lhes Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar-se, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Veja, Jesus, ele sabia que ele ia ser traído. Mesmo ele sabendo que ia ser traído, ele mesmo assim, ele não o traiu. Veja que tremendo, Hoje em dia, por diversas das vezes, às vezes a gente, quantas das vezes, como eu estou dizendo a vocês aqui, sabemos nós que por diversas das vezes as pessoas, quando é traída, quer revidar da mesma forma, em trair ou pelo menos suspeitar que está sendo traído, seja conjugal, seja entre amigos, seja entre famílias, às vezes quer revidar da mesma forma ou às vezes além do que foi traído. E veja que o próprio Jesus, ele nos dá exemplo, nos deu e continua nos dando exemplo de ser um bom cidadão, porque ele foi e sempre será um bom cidadão. Veja, Jesus, ele nunca revidou, ele sabia de toda a tramóia ali, porque ele, sendo filho de Deus, ele sabia de tudo ali que estava acontecendo à sua volta. Ele não recuou, ele não revidou, ele não tratou mal,
mas pelo contrário, cada vez mais Jesus tratava com amor, ele mesmo sabendo. Veja que coisa. Por isso que ele manda a gente orar, interceder, né? A gente orar e interceder uns pelos outros, porque bem sabemos nós que a gente não sabe quem verdadeiramente são aquelas pessoas, né, que deixa ser usado, assim como Judas foi usado para atrair a Jesus. A gente não sabemos nós quem vai ser a pessoa, mas Jesus ele sabia quem era a pessoa que Satanás ia usar para o trair, né? A gente, na nossa concepção humana, por diversas das vezes, se a gente buscar verdadeiramente ao Senhor, Deus ele vai revelar coisas inefáveis para cada um de nós, coisas sublimes, não é verdade? Mas ele sendo Deus na sua natureza humana, ele não retrocedeu, mas ele pagou, ele tratou o mal, Jesus transformou em bem, né? Aqueles que queriam ver o fim de Cristo, ele não desejava a mesma coisa, ele não desejava o seu fim. Veja que exemplo, viu? Ele sempre desejava o bem, né? A declaração de Jesus revela uma verdade profunda sobre a maneira como Deus conduz a vida daqueles que o seguem. Veja, a nossa maneira é uma, a de Deus é outra. Há momentos em que o agir divino não se encaixa na nossa concepção humana, né? Por diversas das vezes, na nossa maneira, a gente quer agir do nosso jeito. E quando Deus ele age na sua maneira, a gente não entende, a gente fica sem compreender o agir de Deus, porque ele diz na sua palavra que temos que não tratar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Quando as pessoas nos ofendem ou nos faz mal, a gente não é para a gente ir revidar, mas sim a gente entregar nas mãos do Senhor, e a gente também não virar as costas, não tratar mal, mas deixar com Deus, porque Deus ele sabe e ele tem as suas formas de agir da melhor maneira. Não queira se vingar, porque a vingança não traz vitória para ninguém, mas sim sempre alguém vai sair ferido ou machucado. Mas quando a gente sabe que na nossa concepção, né, humana, a gente quer agir imediatamente. Mas na concepção de Deus, Deus ele vai dando tempo ao tempo, né? Olhamos para as circunstâncias. Tentamos encontrar sentido, buscando respostas, perguntando a Deus o porquê das coisas e ainda assim não conseguimos entender todas as coisas, né? A gente foi um respaldo aqui que eu fui fazendo, né? A gente na nossa natureza humana, a gente pergunta a Deus, Deus por diversas das vezes nos dá resposta, mas mesmo assim na nossa natureza humana a gente ainda fica sem entender o propósito de Deus, de tanta coisa nos sobrevir, e o propósito de Deus não castigar imediatamente aquela pessoa que nos feriu, não é verdade? E a gente diz mesmo assim, Deus, mas a gente foi traído, Deus venderam a minha vida, me caluniaram, e mesmo assim o Senhor não vai agir. Mas por diversas das vezes o tratar de Deus, como eu falei aqui, né, a gente não entende, mas o tratar de Deus, às vezes Deus está lapidando aquela pessoa ali por dentro, machucando por dentro, e às vezes a pessoa, para não mostrar que está ferido, para não dar o braço a torcer, para não dizer mesmo assim, olha, aquela pessoa ali que eu magoei, que eu machuquei, vai ver que agora Deus está me provando. Aí às vezes sai nas ruas, mostra que está feliz, mostra que está próspero, né? Mostra que está bem, mas entre aquela pessoa e Deus, ela sabe que está tendo um particular, porque machucou alguém que era a menina dos olhos de Deus. Então tenhamos muito cuidado quando a gente machuca as pessoas, né? Às vezes em palavras, em gestos, em atitudes. Não sabemos nós que aquela menina ali pertence aos olhos de Deus. Então é muito profundo quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente entende que mesmo Judas traindo a Jesus, Jesus não traiu a Judas. Mesmo as pessoas lhe traindo, não trate da mesma maneira em trair.
mas deixe com Deus, porque o tempo é o melhor remédio. O tempo, Deus vai mostrando coisas a gente, que a gente vai começando a abrir a nossa mente de uma maneira, que a gente vai entender que o tempo de Deus, o agir de Deus não é o nosso agir, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é verdade? E aqui, como eu colocando no respaldo aqui, contudo, a palavra de Deus nos lembra que aquilo que hoje parece confuso ou oculto, certamente a gente vai ficar sem compreender o hoje, mas o amanhã a gente vai compreender da melhor forma. Veja, hoje a gente pode ficar confuso, incompreendido, ser incompreendido, mas amanhã alguém vai nos entender da melhor forma, porque vai passar pela mesma coisa que fez a gente passar. Veja como Deus ele trata com cada um da melhor forma. Se hoje alguém não está lhe compreendendo, amanhã Deus vai permitir a situação que você está passando, aquela pessoa que não lhe compreendeu passar também, e saber o que você passou, o que você sentiu, e as noites que você chorou e implorou e não foi entendido e nem compreendido. Veja nesse dia, nessa manhã, nessa hora, que palavra maravilhosa, né, para a nossa meditação. Então, que nós possamos saber, compreender um ao outro, e que nós possamos saber que dando que se recebe, o que faz aqui mesmo, a gente vai prestar conta. E quando chegar diante do tribunal de Cristo, ainda tem o livro de Deus que Deus vai abrir lá e vai mostrar nossas obras, nossas atitudes e as nossas ações. Então eu quero fazer parte do reino do céu, aquele que verdadeiramente buscou ao Senhor, que se dedicou a Deus e que teve testemunho do reino do céu. Amém? Vamos orar para a gente encerrar aqui. E nessa oração a gente vamos orar para com que o Senhor derrame sabedoria sobre a nossa vida, que Ele nos encha da sua graça, do seu revestimento, porque precisamos, e que Ele venha nos dar livramentos e mais livramento, tanto espiritual como material, na nossa mente e no nosso coração. Amém? Vamos orar. Altíssimo, maravilhoso Jesus, Supremo Deus. Deus, eu venho te pedir ao Senhor nesse dia, nessa hora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei a hora que vão assistir esse conteúdo. Ó Deus, mas eu venho te pedir, derrame, meu Senhor Jesus, da sua graça, da sua soberania, meu Senhor Jesus, mesmo que a gente, ó Deus, no momento da aflição a gente não venhamos compreender o teu agir, mas que a gente, ó Deus, com o longo do tempo, sabemos nós que a gente vamos compreender o propósito para todas as coisas que o Senhor designou para nós. Deus amado e sublime Jesus, venha, meu Senhor Deus, te pedir livramento, sabedoria para cada um de nós. Abre a nossa mente, cubra a nossa alma com teu sangue, cubra a nossa mente, nos purifique, ó Senhor, e nos livre de todo mal, meu Pai. Deus, livre, meu Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão acorrentadas pelas coisas malignas. Senhor, venha determinar pelo teu sangue, meu Senhor Jesus, desfaz qualquer embaraço, Senhor. Desfaz, meu Senhor Jesus, obra de macumbaria, de bruxaria, Senhor, sobre a vida daquelas pessoas que por diversas das vezes não tem nada a ver, meu Senhor Jesus, são pessoas inocentes. Às vezes algum trabalho, ó Deus, para destruir o lar, a família. Eu venho pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, determinar a libertação, Senhor. Liberta, meu Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus. Liberta aquelas pessoas, ó Senhor, que vivem, meu Senhor Jesus, passando por momento de depressão, momento de angústia, momento de aflição na sua alma, Senhor. Vai libertando, meu Senhor Jesus, vai entrando com cura, entrando com salvação, com renovo, com batismo, meu Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, visite os colégios, visite as nossas crianças, visite os nossos jovens, os velhos, os adultos, os anciãos, Senhor. Vai dando livramento nos colégios, Senhor Jesus, meu Pai. Vai dando livramento nas creches, Senhor. Tenha de misericórdia, meu Pai. Abre, ó meu Senhor Jesus, a mente humana para compreender que tudo isso que está acontecendo é cumprimento da tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, entre nessa hora, meu Pai, nesse lado de quem está ouvindo. Traz, meu Senhor Jesus, a libertação, a restauração. Traz a paz. Meu Senhor Jesus, aviva, Senhor, a tua obra dentro dos corações daqueles, ó Deus, que não tem mais o desejo de te glorificar, Senhor.
Purifique, ó Deus, e cria em nós um coração de verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e que te adorem em verdade, Jesus, meu Pai. Senhor Jesus, vá visitando os nossos familiares, quebre o arco, corte a lança, queime os carros no fogo, meu Senhor Jesus, e haja por nós. Tudo isso, ó Deus, eu venho te pedir, visite cada pessoa que está enfermo, independentemente qual seja a enfermidade. Para ti, todas as coisas são possíveis, Senhor. Não há nada impossível que o Senhor não possa dar a solução e não possa fazer. Senhor Jesus, desde agora e para sempre, que cada um de nós possamos se revestir da graça. Amém.